Olá, pessoal, aula gravada do dia 15 de março com a correção de exercícios. Questão 1. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B, igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. C, intervalo fechado de menos 4 até 10. E D, x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 1. Marque com C para certo e E para errado nas questões que seguem. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente vai verificar aí se A menos B vai dar um intervalo fechado, aberto em 6 e fechado em 9. Então, vai ficar assim. Esse conjunto A vai do 0 até o 9. Então, eu tenho que representar esse 0 e esse 9 no eixo real, tá certo? Então, o 0 vai ficar aqui, o 9 vai ficar aqui. E dessa forma, eu vou colocar o quê? Vou inserir o 0 e o 9, já está nesse conjunto, né? Então, ele vai ser com a bolinha fechada. Não vou inserir, não, ele já está no conjunto. Então, ele é bolinha fechada. E aqui eu vou rabiscar todos os números entre 0 e 9. Esses números entre 0 e 9 representam justamente o 1 até chegar ao 8. E, claro, um conjunto A vai incluir o número 0 e 9 também. Vou fazer o mesmo procedimento com o conjunto B, que vai de menos 2 até 6, certo? Então, eu vou localizar menos 2 é antes do 0, então, vou colocar ele bem aqui. E vou até o 6 é antes do 9, vou até aqui. Como 2 e 6 estão no conjunto, então, eu vou fechar a bolinha deles. Então, bolinha fechada, e esse aqui vai ser o nosso intervalo. Para descobrir quanto que é A menos B, eu sugiro que vocês façam esse pontilhado aqui, porque fica mais fácil você ver qual intervalo pertence à sua resposta, tá certo? Então, A menos B é o que tem somente em A e não tem em B. E fica fácil você perceber que o que tem em A e não tem em B é justamente esse intervalo aqui, ó, daqui até aqui. Antes, eu não vou colocar a bolinha, né? Vou deixar aqui a bolinha aberta e já a gente verifica qual o tipo dessa bolinha. E aqui era de menos 2 até 6. Então, nosso intervalo vai de 6 até 9. E essa é a resposta de A menos B, certo? Então, eu venho agora descobrir qual é o tipo dessas bolinhas, se é aberta ou fechada. Se é uma subtração, pessoal, eu estou tirando do conjunto A, eu estou tirando o B. Então, aqui no 6, a bolinha deve ser aberta. Já aqui no 9, a bolinha deve ser fechada, tá certo? Em forma de colchete, é a mesma coisa de dizer intervalo aberto no 6 e fechado no 9. Portanto, o item está correto, ok? Vamos lá agora lá para o segundo item. Ele fala de A interseção com D. O A vai ser o intervalo de 0 até 9, que a gente já sabe, de 0 até 9. Tá aqui, ele é fechado, porque o 0 e o 9 pertencem ao conjunto de 0 a 9. E vou rabiscar todos esses números entre 0 e 9. Tranquilo? Agora, eu vou representar o conjunto D, que são todos os números maiores do que menos 1. Tá certo? Os números maiores do que menos 1, o menos 1 vai estar localizado bem aqui, né? E a bolinha dele vai ser aberta, por quê? Porque aqui, pessoal, é somente maior. Se fosse maior igual, a bolinha era fechada. Mas não, é somente maior. Então, a minha bolinha tem que ser aberta. E vai ser todos os números maiores do que menos 1, até o final. Tranquilo? E agora, a gente tem que fazer a intersecção. Então, você faz um pontilhado, para ficar mais fácil você visualizar quem faz parte do conjunto. Intersecção é o que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Fica fácil você perceber que é esse intervalo e esse, que é o trecho que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá certo? Ou seja, vai do 0 até 9, ok? E além disso, as bolinhas, aberta ou fechada, interseção é o que tem nos dois ao mesmo tempo. Então, a gente percebe que aqui a bolinha é fechada, aqui também a minha bolinha é fechada. Nesse sentido, a gente tem então que o intervalo, né, a resposta vai ser fechado em 0 até 9, ok? E aí ele fala aqui, pessoal, que essa interseção ela é vazia, então o item está errado, ok? Vamos lá para o nosso terceiro item. O terceiro e o quarto item, como envolve o conjunto A e C, dá para a gente fazer de uma vez só no mesmo gráfico, tá? Então, olha só.
Aqui eu tenho o conjunto A, que já é conhecido da gente, a gente já sabe que vai do 0 até o 9, a gente já sabe que a bolinha dele é fechada, né? Do 0 até o 9. Então, esse é o conjunto A. Só que agora ele está falando do C, pessoal. O conjunto C é de quê? De menos 4 até 10. Então, de menos 4 até 10. Eu vou localizar o menos 4 aqui e o 10 depois do 9. Tá aqui. E aí, a bolinha, ela vai ser o quê? Vamos voltar aqui no enunciado. Fechada, porque os colchetes estão virados para dentro. Então, bolinha fechada, ok? E aí, eu vou pintar toda essa parte aqui. E agora é só fazer a análise. O que a questão está pedindo? A está contido, C contém A. É isso que ele está falando, né? O C contém A. Quer dizer, dentro do conjunto C, o conjunto A está lá dentro? Isso fica fácil a gente perceber, né? Que o A está contido aqui, né? Então, C contém A. Esse símbolo aqui significa contém. Então, C contém A? Sim, o item está correto. Já aqui, o que a questão está perguntando? Ele está falando que o A não está contido em C, ou seja, totalmente o contrário do que a gente acabou de afirmar. Então, A não está contido em C, então o item está errado, ok? Vamos lá, questão 2. Questão 2. A empresa Marqueteiro encomendou uma pesquisa sobre a intenção de votos relativa a três candidatos à presidência da República, aqui representados por A, B e C. No grupo de pessoas entrevistadas, foram obtidos os seguintes resultados para análise. Com base nessas informações, é correto afirmar que foram entrevistadas, ou seja, ele quer saber quantas pessoas foram entrevistadas, ou seja, o total de pessoas, tá certo? E aqui na tabela ele dá os valores. Primeira providência, pessoal, mexer com a interseção, ó, o que está nos dois grupos ao mesmo tempo, que é 70. Então, a gente tem aqui 70 que está nos dois grupos ao mesmo tempo. A segunda interseção é A e B. E A e B tem 80. Mas espera aí, se eu já tenho 80 no A e no B, que é toda essa região aqui, então 70, para quando chegar a 80, está faltando 10. Ok? Depois a gente vai para a nossa segunda intersecção, que é A e C. O A e o C, aí tem 90. Só que você já tem 70, certo? Então, A e C, essa região aqui já tem 90, mas você já tem 70, então você só precisa de 20 para completar, ok? Então, A e C, 90. O segundo, B e C, que é 100. O B e C é 100, mas o B e o C é toda essa região, 70 você já tem. Então, tá faltando quanto? Tá faltando 30, ok? Então, a gente já mexeu com as intersecções. Agora, a gente vai mexer com o conjunto A e B. O A inteiro é 250. O A inteiro é 250, mas a gente só quer o quê? Somente o A, né? Então, eu tenho que lembrar de separar as intersecções. Então, 70 mais 20 vai dar 90, mais 10, 100. Então, 250 menos 100 deu 150, ok? Agora, o B é 250 também, menos a intersecção. 30 mais 70 vai dar 100, mais 10, 110. 250 menos 110, a gente vai ter 140, ok? E o C é 280. 280 menos essa soma. 30 mais 70 vai dar 100. 100 mais 20, 120. E 280 menos 120, você vai chegar em 160. Então, a gente tem os apenas. Então, quando as questões de conjunto falar de apenas, é 150, 140 e 160, ok? Apenas. E agora, pessoal, a gente vai ver aí o que ele está querendo. Ele quer saber o total. E detalhe, ó, nenhum. Teve gente que disse nenhum dos candidatos. Eu vou deixar aqui fora, ó. 120, nenhum. E ele quer saber quem? O total, que eu vou colocar aqui embaixo. Para saber quem é o total, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos esses valores, tá certo? Então, vamos lá, somando tudo. A gente sabe, né, que o conjunto A inteiro, aqui, ó, conjunto A inteiro, já soma 150, ó, 250, porque 150 mais 100 vai dar 250. Então, a gente já está somando o conjunto A, mais
esse pedaço que representa aqui o conjunto B, olha só, conjunto B é só esse pedaço aqui, ó. Daqui, opa, eu posso colocar esse aqui também. Pronto. Esse aí vai ser o nosso conjunto B, tá certo? Vou apagar aqui. Fazer certinho para vocês, ó. Esse é o conjunto B. Então, a gente pode somar tudo isso aqui, ó. Então, isso vai dar 170. 140 mais 30 deu 170. Mas, vou somar agora o outro conjunto, que é esse aqui, ó. Que sobrou aqui do C. Porque esse 20 e esse 70 a gente já somou. Então, eu vou somar o 160. Tá aqui. Vou somar a galera do nenhum, 120. E tudo isso tem que dar o meu total. E, pessoal, fazendo as contas, somando todos esses valores, vocês vão chegar ao valor de 700 pessoas. Portanto, letra A. Vamos lá começar a questão 3. Questão 3. A teoria dos conjuntos nos ajuda a interpretar situações como o compartilhamento de arquivos de música entre aparelhos móveis. Os arquivos Folk Music, o software de aparelhos móveis, representam conjuntos e as músicas são os elementos desses conjuntos. O diagrama abaixo representa uma situação de compartilhamento de música entre arquivos de Folk Music. Com base no diagrama, é correto afirmar que: letra A. O arquivo C só possui músicas em comum com o arquivo A. E isso não é verdade, né, pessoal? Olha só, o C, ele compartilha tanto com D e com B. Então, já não é a letra A. O arquivo C só possui músicas comuns com B, pelo mesmo motivo. O C já está compartilhando com A, com B e com C. Letra C. O arquivo B e o arquivo D possuem músicas em comum. O B e o D, pessoal. Olha onde está o B e o D. Eles têm música em comum? Não. Esses conjuntos são chamados de conjunto disjuntos. Eles não têm nada em comum. D. O arquivo A, o arquivo B e o arquivo C e o D possuem músicas em comum. Ou seja, os 4 conjuntos possuem músicas em comum. Não é verdade, né? Então, aqui não tem música em comum. E, por fim, o arquivo A, arquivo B e o arquivo C possuem músicas em comum. Essa questão era bem fácil, é só uma análise, né? Qual é a parte comum? É essa daqui, ó. Essa parte pertence aos 3 conjuntos ao mesmo tempo, ao conjunto A, B e C. Então, portanto, letra E. Muito, muito tranquila essa questão. Vamos lá para a questão 4, pessoal. Questão 4. Numa pesquisa realizada com alunos do ensino médio do CMDP-II, indicou que 180 alunos gostam apenas da área de linguagens, 244 da área de exatas, 113 da área de humanas, 36 da área de humanas e exatas, 33 da área de humanas e linguagens, 14 da área de linguagens e de exatas, 6 gostam das 3 áreas. Assinale a opção correta. Eu já fiz o desenho aqui para adiantar. A gente está falando de linguagens, de exatas e de humanas. Então, agora eu quero saber, né, construir todo esse diagrama para depois verificar se esses valores aqui estão corretos. Como eu já disse, pessoal, comece sempre pela intersecção. Ele fala que 6 gostam das 3, então é aqui que eu vou começar. Então, 6 gostam das 3. Então, já ficou aqui no meio, ok? Agora, eu vou ver a outra intersecção aqui. Eu tenho que 14 gostam de linguagem e exatas. Então, vamos analisar. Linguagem e exata é toda essa região aqui, ó. 14, mas eu já tenho 6. Então, o que eu vou escrever ali? 8, porque 6 mais 8 dá 14. O segundo, né, que a gente tem aqui com intersecção, é esse 33, humanas e linguagens. Humanas e linguagem é 33, mas eu já tenho 6, pessoal. Se eu já tenho 6 para essa região que é 33, tá faltando quanto? Falta, então, 27, ok? E agora, vamos para a última intersecção. 36 gostam de humanas e exatas. Humanas e exatas são 36. É toda essa região aqui, ó, tá? Se eu já tenho 6, tá me faltando quanto, então?
Vai me faltando 30, né? Para dar os 36 dessa região. E agora vamos às áreas separadas. Aqui, todo o cuidado do mundo com essa palavra apenas. Apenas 13 gostam de humanas. Significa que já foi feita a subtração, tá? Apenas 113 gostam de humanas. Então, você já vai deixar ele aqui isolado sozinho, porque já foi subtraído de algum valor 113 e você foi subtraído de algum valor e você encontrou 113, tá? Então, isso. Agora, olha só, 244 é de exatas. Aqui nesse trecho não apareceu a palavra apenas. Então, aqui eu tenho que subtrair. Então, vai ficar assim, 244 menos as intersecções. Ou seja, 30 mais 6, 36. 36 mais 8 vai dar 44. 244 menos 44, 200. Aí aqui eu chego no apenas exatas, que são 200 pessoas, ok? E por fim, 180 apenas linguagens. Então, não preciso subtrair, já vem com meu 180 aqui, ó. 180 linguagens, né? O diagrama já está construído, né? Agora a gente vai interpretar os dados para ver se confere. 190 alunos gostam apenas de exatas. A gente acabou de fazer esse cálculo, né? E a gente percebe que não é 190 não, é quantos? 200 pessoas gostam de exatas, né? Apenas exatas. 400 alunos gostam da área de linguagens e exatas. Aqui a gente vai ter que verificar o que está acontecendo com essa região. Olha só, essa é a região de linguagens e essa outra região aqui é a região de exatas. Ou gosta de um ou gosta do outro, tá certo? Aí, pessoal, eu tenho que fazer a soma desse pessoal aí. Então, eu fico com 180 mais 8 mais 6 mais 27, eu vou colocar aqui do lado. Vai dar 221. Então, só de linguagem já são 221 alunos. Mais, tá? O pessoal de exatas, que é 230. 200 mais 30, 230. E aqui a gente percebe que o quê? Que quem gosta de linguagens ou de exatas são 451 pessoas. Então, já não é a letra B. 188 alunos gostam de humanas. Humanas é esse daqui, pessoal. Então, o que a gente vai fazer para descobrir o pessoal de humanas? Humanas é toda essa galera aqui, ó. Então, a gente vai somar isso daí e verificar se vai dar 188. Então, você vai somar 27 mais 6 mais 30, porque esse pessoal gosta de humanas, mais o pessoal que gosta só de humanas. E você vai chegar num valor aí de 176, tá certo? E ele fala que é 188. E por fim, 493 alunos gostam apenas de uma das três áreas, ou seja, 180 mais 200 mais 113. Então, fazendo as contas aí, vamos verificar. 180 mais 113 mais 200. Fazendo essa soma aí, você vai chegar em exatamente 493. Portanto, o item correto é o item da letra D. Somente isso, tá? Se fosse solicitado para vocês quantas pessoas fizeram a entrevista, né? Eu teria que somar todos esses valores aqui, todos os alunos, né? No caso, tá? Então, é isso. Vamos lá para a questão 5. 5. O CMDP-II realizou em 2019 a última Olimpíada Desportiva. Naquela época, a professora Carol realizou uma pesquisa com 660 alunos sobre sua preferência quanto aos jogos coletivos. Os dados foram registrados em uma tabela. Qual é o número de alunos que preferem futebol e vôlei e não preferem basquete? Então, a nossa pergunta está aqui. Quem é que prefere futebol e vôlei, mas não gosta de basquete? O resultado da tabela está aqui do lado. Como vocês já sabem, comece sempre pela intersecção. Então, futebol, vôlei e basquete são 40 pessoas. Vem aqui para o meio,
ok? Vôlei e basquete são 60, mas eu já tenho 40, então são 20 pessoas. Futebol e vôlei são 80, mas eu já tenho 40. Para dar 80, tá faltando 40 de novo, certo? Coloquei no lugar errado, pessoal, né? Aqui não. 40 em cima, porque é futebol e vôlei. Tanto é que aqui o meio tem que dar 80, tá? Aqui é basquete e futebol. Basquete e futebol são 50. Eu já tenho 40, então tá faltando 10 para poder chegar nesses 50, ok? Aí agora vamos distribuir quem gosta somente de cada esporte isoladamente. Futebol são 190 pessoas. Então, 190 menos a intersecção. 40 mais 40, 80. 80 mais 10 vai dar 90. Logo, a gente descobre o pessoal só do futebol, ok? Depois, vamos para o vôlei. O vôlei é 400. 400 menos a interseção. 40 mais 40, 80, mais 20 vai dar 100. E aí eu descubro que 300 pessoas gostam somente de vôlei, tá? E por fim, o basquete. O basquete são 220 pessoas, menos a interseção, 60, mais 10, 70. Então, 220 menos 70, eu chego à conclusão que 150 gostam apenas de basquete, ok? E agora, pessoal, é interpretar. Como que eu vou descobrir quem gosta de vôlei e de futebol, mas não gosta de basquete, né? Vamos descobrir isso aqui agora. Olha só, quem gosta de vôlei e basquete é todo esse intervalo aqui, ó. Tudo isso aqui gosta de vôlei e de basquete. Mas a gente só quer quem gosta de vôlei e basquete, de futebol e vôlei, né? Mas não pode gostar de basquete, ou seja, essa região aqui de baixo também gosta de basquete, a gente não quer esse pessoal. Então, o que que eu faço? Eu só quero esse intervalo aqui, pessoal. Esse pessoal aqui é a galera que só gosta de vôlei, né, e de futebol. Então, é o pessoal que gosta do futebol e que gosta do vôlei. É só essa região aqui do meio, tá? Esse pessoal aqui, ó, 40, não gostam de 40, esse 40 que tá aqui sozinho, é que gostam das três modalidades, mas a gente só quer quem prefere futebol e vôlei, tá? Então, é esse pessoal aqui, 40. Então, vou só puxar uma setinha aqui para deixar claro. Preferem futebol e vôlei, mas não gostam, né? Não preferem basquete. Não preferem basquete, tá certo? Revisando aqui novamente, só para deixar bem claro, todo esse pessoal, aqui, ó, eles gostam de futebol e de vôlei. Mas desse pessoal que gosta de futebol e de vôlei, eu tenho que retirar o pessoal que não gosta de basquete, ó. Esse pessoal não gosta de basquete. Então, somente 40 preferem futebol e vôlei, mas não preferem, né, não gostam aí de basquete, tá certo? Vamos lá, então, agora para a questão 6, questão de intervalos. Questão 6. Dados os conjuntos intervalo aberto em 1 e fechado em 4, conjunto A. Conjunto B, fechado em -3 e fechado em 6. Conjunto C, fechado em 3, aberto em mais infinito. Conjunto D, aberto em menos infinito e aberto em 0. Determine A união C, B interseção D, B menos C e complementar de A com B. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos representar esses valores, tá? Aqui no nosso eixo real. O A vai do 1 até o 4, então a gente vai localizar aqui o 1 e o 4, colocar aqui o 1 e o 4. No caso, a bolinha é aberta no 1 e fechada no 4. Então, a gente representou aqui o conjunto A. Agora, eu quero representar o conjunto C. O 3 é antes do 4, eu vou localizar ele mais ou menos aqui, e ele é fechado no 3 e vai até mais infinito, que é toda essa parte aqui, para o lado positivo, tá certo? E agora, eu tenho que descobrir o que? A união de A com C.
Pessoal, união, o próprio nome já fala, o que que a gente tem que fazer? É unir todos os valores, né? Então, vai começar aqui aberto em 1, continua sendo 1 aberto, e vai até infinito, porque eu estou fazendo a união, tá? No formato de intervalo, a sua resposta fica aberto em 1, e vai até mais infinito, aberto também, ou ainda, você pode colocar que a união com C é igual a x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior, x tem que ser maior do que 1. Então, isso já representa o infinito, até o infinito, tá certo? Vamos lá para o B. B interseção com D. Então, vamos montar esse conjunto. De acordo com as informações, o B é do menos 3 até o 6. Então, vai ficar assim. Vou localizar aqui menos 3, vou localizar aqui o 6. No caso, a bolinha dos dois é fechada, já que os colchetes estão virados para dentro. Então, os colchetes são fechados. Ok? Então, a bolinha também são fechadas. E o D é do 0 até menos infinito. O 0 fica aqui, mais ou menos. Ele é aberto no 0, então a bolinha é aberta e vai até menos infinito, que é isso daí, tá certo? E agora, pessoal, a gente quer saber aí a interseção, ou seja, o que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, pontilhando aqui todos os valores, fica claro a gente perceber que menos 3 está nos dois conjuntos, tanto no B quanto no D, e o 0, pessoal, vai ser bolinha aberta, tá? Porque o 0, esse trecho aqui, está nas duas partes ao mesmo tempo, só que o 0 não entra, tá? Então, vai ser 0 aqui com a bolinha aberta, ou seja, o intervalo menos 3 até 0 aberto, ou ainda, x, peraí, B interseção com D é igual a x pertencente aos reais, tal que x tem que ser o quê? No intervalo menor do que 0 e maior do que 3, tá certo? Esses são os valores possíveis aí para esse intervalo de intersecção. Tranquilo? Vamos agora para a letra C. A letra C, ele quer B menos C. Então, vamos representar o B e o C. O B, ele é o quê? De menos 3 a 6, então, menos 3, fechado, tá bem aqui, até o 6, também fechado aqui. Então, todo esse intervalo aqui é de menos 3 a 6, fechado, conforme o enunciado. Agora, ele quer o C, tá? Ele vai o quê? Subtrair de C. O intervalo fechado em 3, 3 positivo tá aqui, até infinito. Então, ficou assim. Agora, a gente tem que fazer a diferença. B menos C. Então, pontilhando aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar, ó. O que interessa aqui para a gente? O que tem em B, mas não tem C. Fica claro para vocês que é esse trecho do menos 3 até 3. Só que agora a gente tem que ver a questão da bolinha. Será que é pintada? Será que não é? A primeira tá tranquilo, né? De ver que ela é fechada, tá? Porque só tem no B. Agora, pessoal, aqui eu tenho o seguinte, o 3 tá no conjunto B, mas não tá no 3. Então, a bolinha aqui vai ficar aberta, só tem no B, não tem no C. Então, intervalo fechado do menos 3 e aberto até o 3. E ainda você pode escrever que B menos C, né, vai ser o quê? X pertencente aos reais, tal que x é menor do que 3 e é maior ou igual a menos 3. E aqui eu represento esse intervalo de B menos C. E por fim, o complementar, né? Lembrando que a definição de complementar é importantíssima, tá? E o que a gente tem que saber? O complementar de A em B tem condições para a gente fazer. É a mesma coisa que B menos A. Mas a gente só pode fazer o B menos o A se o A tiver contido em B. Se não tiver, não é possível resolver. Então, vamos lá. Primeiro, vamos substituir o conjunto A. O conjunto A, de acordo com o enunciado, deixa eu diminuir aqui, é intervalo aberto em 1, intervalo aberto em 1, aberto em 1 e fechado em 4.
tá aqui, fechado em 4. Esse é o intervalo do A. Intervalo do B é do menos 3. Menos 3 fica na frente do 1. Então, menos 3. E esse menos 3, ele é fechado por conta do colchete, que é fechado. E vai até o 6, que tá aqui no final. Esse 6 também é fechado, certo? Então, é todo esse número aqui. E agora eu tenho que fazer o B menos o A. Mas primeiro eu tenho que garantir que o A está contido em B. E aí, pessoal, o A está ou não está contido em B? Está, né? É bem evidente isso, que todo A está dentro de B. Então, a gente verificou que A está contido em B. Então, eu tenho que fazer B menos A. E aqui vai vir a primeira resposta bem diferente do que a gente conhece. Por quê? Porque tem dois trechos de resposta. Eu tenho essa primeira parte, o que tem só em B, e a segunda parte, que só tem em B. Então, vou deixar aqui as bolinhas para a gente estudar depois essas bolinhas. Então, vai de menos 3 até 1 e de 4 até 6, ok? Então, vamos lá. A bolinha do menos 3, ela é aberta, ok? Fechada, né, do menos 3. Então, só repetir. E aqui nessa do 1, pessoal, ela é o B menos A. Então, eu tenho que tirar esse 1, que também aqui não tem. Então, vai ser aberto. E aqui no 4, a bolinha é só no B. Então, a bolinha tem que ser aberta, porque eu vou tirar daqui do B, que já tem aqui, o 4 já tem no A. E a gente não quer o no A, a gente só quer no B, tá certo? Então, no B vai ser só o 4 e o 6 fechado, tá? Aqui, ó. Então, a bolinha tem que ser aberta no 4. Então, esse é nosso intervalo real. Então, vai ficar assim. Fechado em menos 3 até 1 aberto, ou aberto em 4 e fechado em 6, tá certo? Essa é a nossa resposta. Eu vou colocar outra resposta dos reais aqui em cima, porque é o espaço que eu tenho. Então, vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, tá aqui. Aí, eu coloco o primeiro intervalo. Tem que ser menor do que 1, e menor ou igual a menos 3, maior ou igual a menos 3, ou põe o X no meio, ele tem que ser menor do que 6, tá certo? Mas também tem que ser maior do que 4. E o colchete é aberto no 4 e fechado no 6. Então, tem que colocar o sinal de igual embaixo, tá certo? Esse é o valor do complementar, tá? Então, tá aqui para vocês, questão 6. Vamos lá para a questão 7. Vamos lá, então, questão 7 de fração geratriz, que também vai cair no teste de vocês na prova integrada, tá certo? Então, vamos lá. Ele quer saber a fração geratriz desses números aí, né, racionais. Então, vamos lá. Primeiro, vou chamar essa dízima periódica de x, né? Então, 0,777. E aí, pessoal, eu vou multiplicar essa dízima aí por quanto? Por 10. Para quê? Para deslocar essa vírgula. Então, multiplicando os dois lados por 10, eu vou ficar com 10x é igual a 7,7, ok? Agora, eu vou subtrair as duas equações. Então, vai ficar 10x igual a 7,7 na dízima, permanece na dízima, ok? Menos x igual a 0,7 na dízima também. 10 menos 1 virou 9. Dízima com dízima corta, sobrou 7. Logo, a minha fração geratriz vai ser 7 nonos. Somente isso. Hoje, eu passei uma outra explicação aí, que eu chamo de macete, tá? Mas eu prefiro que vocês aprendam dessa forma. Mas eu vou explicar o macete também para quem quiser e achar melhor. Toda vez que você tem uma dízima periódica simples, tá? Basta você dividir por 9, 99, 999. Mas como assim, professor? Observa, vocês podem fazer esse teste em casa. Suponha que você tem essa dízima aqui, 0,12, 12 e assim por diante. Eu já posso transformar isso aqui direto em 12 sobre 99. Por quê? Ela se repete de 2 em 2 algarismos. Então, por isso que eu tenho 2 9s. Tá certo? Então, dízimas periódicas simples é dessa maneira. 0,123, 123. Se eu quero transformar isso aqui em fração,
eu repito 123 sobre 999, porque ela repete de 3 em 3, tá? Isso somente para as dízimas periódicas, tá? Então, esse é o caminho mais rápido para você chegar. Já a letra B, pessoal, não é uma dízima periódica, ele é um decimal exato, então eu tenho que transformar ele em fração. Então, eu vou tirar a vírgula, vai ficar 41.625 dividido por 1, seguido de quantos zeros? De 4 zeros, né? Então, dividido por 10.000. Essa ainda não é a nossa fração, tá? O que a gente... Ela é a fração geratriz, mas a gente vai buscar o quê? A fração irredutível. Como que eu faço isso? Tirando o MDC. Então, fica 41.625 e 10.000. Os dois aí não dá por 2, não dá por 3, vai dar por 5, que dá 8.325 e 2.000. Ainda dá por 5, que vai dar 1.665 e 400. Ainda dá por 5, e vai dar 333 e 80. E aqui, gente, a gente chega a um ponto que não vai dar para dividir por mais nenhum número primo. Então, o máximo divisor comum será 125. Então, eu vou simplificar aqui tudo por 125, lembrando que quando você já faz esse cálculo do MDC, você já tem essa resposta, que é 333 sobre 80. Aí sim eu tenho a minha fração geratriz, ok? Vamos para o próximo. Letra C aqui, 9,5909090. Aqui também tem macete, mas eu vou fazer do jeito que eu expliquei para vocês, deslocando a vírgula. Primeiro eu vou deslocar a vírgula tirando esse 5. Então, x, trocar a cor para ficar tudo roxinho. Então, x é igual a 9,590. Primeiro chamo tudo de x. Para deslocar esse 5, eu vou ter que multiplicar por 10. Então, vai ficar 10x é igual a 95,90 na dízima. Agora, eu tenho que deslocar esse 95. Para isso, eu vou multiplicar por 100, tá certo? Os dois lados. 100 vezes 10, eu vou chegar aí em 1.000. 1.000x é igual a 9.590,90 na dízima. Não pode esquecer disso. E agora, eu vou subtrair essas duas equações. Então, vai ficar 1.000x é igual a 9.590,90 na dízima, menos 10x menos 95,90 na dízima, certo? Então, 90 com 90 cancela, 9.590 menos 95 vai dar 9.495, certo? 1.000 menos 10 vai dar 990x. Logo, a minha fração aí vai ficar 9.495, peraí, 95, dividido por 990, tá certo? Só que a gente vai ter que simplificar isso daí, certo, pessoal? Então, vamos ver por qual número que a gente vai ter que simplificar. Tem que fazer o MDC aí. Então, 9.000, colocar aqui do lado, vou botar de outra cor, 9.495 com 990, e aí a gente vai fatorar. Os dois não dá por 2, mas os dois dá por 3, pessoal. Por 3 vai dar 3.165 e por 3 vai dar 330. De novo, por 3 vai dar 1.055 e depois 110. Agora, não dá mais por 3, mas dá por 5. 211 e 22. Pessoal, 22 só vai dar por 2 e por 11. A gente não pode mais voltar por 2 e por 11. 211 não dá por 11. Então, encerrou aqui. Então, o maior divisor comum vai ser 45. Então, vou dividir aqui tudo por 45, certo? E aí, eu chego que a minha fração aí geratriz vai ser 211 sobre 22, ou seja, a resposta já está aqui pronta para você. Essa é a nossa fração geratriz. Professora, tem macete para a gente fazer isso de uma maneira mais rápida? Tem. Vamos lá.
Peguem bem aí a dica. Observem que esse número tem apenas um algarismo me atrapalhando e a repetição é de 90 em 90, ou seja, de 2 em 2 algarismos. Então, eu já posso escrever aqui direto da seguinte maneira, olha só. Como a repetição é de 90 em 90, então eu vou colocar 2 noves, que são 2 algarismos. Tem apenas um número me atrapalhando, que é o 0. Então, antes de começar, que é o 5. Antes de começar a repetição, tem o 5 aqui me atrapalhando, tá certo? Então, eu acrescento um 0. Então, esses noves representam as repetições. Então, são 2 algarismos que estão repetindo. Então, são 2 noves. E o número que está me atrapalhando é o 0. Então, ficou assim. Aí, eu pego um número sem a vírgula, ou seja, 9.590, menos o quê? O número até a repetição, ou seja, até 95. Aí, pessoal, fazendo essas contas, vocês vão encontrar esse mesmo valor aqui, ó, volta para cá. 9.495 dividido por 90. Então, você reduz todo esse cálculo, mas não foge do MDC, tá certo? Os 9 indica a repetição, o 0 indica de quanto, qual é a quantidade de algarismo que está interrompendo a minha repetição. E no caso dessa questão, é apenas um algarismo que atrapalha. Então, somente um 0, tá certo? Vamos para esse aqui? Esse aqui a gente vai fazer por macete para ficar mais rápido, tá certo? Olha aí, com macete. O denominador, que é o mais simples de fazer. A repetição, pessoal, ocorre de quanto em quanto? De 21 em 21, certo? Então, quantos noves eu vou colocar? 2 noves. Quantos números está atrapalhando a minha repetição? 2 números, então, 2 zeros aqui, tá certo? Agora, eu vou subtrair o número sem a vírgula, ou seja, 4.621 menos o número que está atrapalhando atrapalhando a minha repetição. Quem está atrapalhando a minha repetição? 46. Fazendo as contas, vocês vão encontrar 4.575 sobre 9.900, tá? E aí, você vai tirar o MDC, vai simplificar. Eu quero que vocês façam, tá? Pausa o vídeo e tenta fazer. O MDC desse número aí vai dar 75. E quando você calcular esse MDC, você vai encontrar que a fração geratriz vai ser 61 sobre 132, tá certo? Então, dessa forma, com macete, o cálculo fica mais simples. Porém, a minha opinião como professora, né? Vocês acabam esquecendo, né? Você sabe para agora, sabe para amanhã, e daqui uma semana você já esqueceu. Então, o ideal, pessoal, é desenvolver o cálculo completo. Tá certo? Vamos lá, então, agora para a questão 8. Questão 8, já deixei aqui pronta só para a gente interpretar como é que fica, tá certo? Usando os sinais de contém e está contido nas inferências abaixo. Então, a gente vai usar esses símbolos, eu já deixei a resposta aqui para a gente analisar. A primeira pergunta é, o que é que o conjunto dos inteiros, né, tem a ver com o conjunto dos inteiros positivos? Eu já fiz o diagrama para ficar fácil o quê? Que você tem que entender que dentro do conjunto dos inteiros, existem os inteiros positivos. Então, o sinal correto é contém. O conjunto dos inteiros contém os inteiros positivos. Tá certo? Qual é a relação dos números naturais com os racionais? Ele contém ou está contido? O conjunto dos naturais está contido dentro dos racionais, tá certo? Próximo, o que o conjunto dos inteiros, com exceção do zero, tem a ver com o conjunto dos naturais, com exceção do zero, né? O que tem aí? O conjunto dos inteiros sem o zero contém o conjunto dos números naturais, tá certo? Também sem o zero. Aqui, o D, conjunto dos naturais com asterisco, o que ele tem a ver com o conjunto dos inteiros positivos? Os conjuntos dos naturais vai estar contido dentro dos inteiros positivos, tá certo? E por fim, os racionais positivos contêm os naturais, né? Porque ele está dentro dos racionais, tem o conjunto dos naturais, então ele contém, tá? Então, somente isso, só usar os sinais, tá? E por fim, a última questão aí, questão 9.
Eu tenho aqui os conjuntos, né? Conjunto A, que é menos 1/5, menos 1,5, menos 1, 0 raiz de 5, 9 quartos, 3,3 na dízima, 4, 2 e 2 raiz de 2. E eu tenho que dizer quais são os números que são naturais, quais são inteiros, quais são racionais e quais são irracionais e, por fim, quais são reais. Então, os naturais, tá tranquilo de você perceber, né, pessoal? Que são os números que é possível a contagem. Então, você conta o 0 aqui, você conta o 0, você conta o 4. Somente esses dois que são naturais. Depois, ele pede o conjunto dos inteiros. Quem são os inteiros aí? São os positivos e negativos, tá certo? Então, a gente tem aqui o menos 1, que é inteiro, junto com o 0, junto com o 4. Esses são os inteiros. Depois, ele pede para vocês os racionais. São aqueles números que você pode escrever na forma de fração. 1/5 já está na forma de fração. 1,5 pode ser escrito na forma de fração, que é a mesma coisa de menos 15 sobre 10, tá certo? Menos 1 também é um racional, porque você consegue escrever ele na forma de fração. 0 também é racional, porque você consegue escrever na forma de fração. 9 quartos já está na forma de fração. 3,3 na dízima, né? Você consegue escrever isso aí na forma de fração. A gente fez isso agora há pouco na questão 7. E eu tenho somente isso, né? Ou 4. 4 pode ser escrito na forma de fração também. Então, esses são racionais. E agora, a gente quer ver aí quais são os conjuntos dos irracionais, ou seja, as dízimas, aqueles números que são seguidos de vários outros, né, com vírgula, sem uma ordem lógica, tá? E aí fica fácil você perceber que é quem? Raiz de 5, se você tirar raiz de 5 na calculadora, vai dar uma infinidade de números, depois a vírgula, sem uma ordem lógica, assim como 2 raiz de 2, tá? E o conjunto dos reais são todos esses números aqui. Tá bom? Então, pessoal, acabou aqui em 47 minutos. Eu fiz a correção de todos os exercícios. Se você não entendeu, pausa, coloca um pouco mais devagar para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Eu quis fazer de maneira mais rápida para não ficar um vídeo tão longo, tá bom? Então é isso. Bons estudos para você e até mais.